O que seria o nazismo? Essa pergunta, né, que é uma pergunta bastante intrigante, e que para respondê-la nós vamos levar praticamente uma aula, é o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Então sejam bem-vindos aí à nossa página Diálogos com a História e com Direito. E nesse momento eu vou passar para vocês, vou responder não só o que é o nazismo, o que foi, no caso, o regime nazista, mas também eu vou passar para vocês algumas informações sobre os regimes que nós chamamos de regimes políticos, os regimes totalitários. E aí eu vou tentar passar para vocês um panorama desses regimes totalitários, e aí a gente vai focar na questão do nazismo, que tem outros, mas o nazismo ele é mais emblemático. E, enfim, a gente vai também trazer algumas informações aí da história do nazismo, quais são as características desse regime, mas repito, o pano de fundo é para falar sobre regimes totalitários. Tá? Então, a pergunta que vai nortear todo o nosso vídeo, toda a nossa aula, é o que foi, na realidade, o que foi o que representou, né? o que representou o nazismo na Europa, no mundo, o que foi esse regime. E aí eu inicialmente colocaria assim, uma questão bem básica para iniciar a nossa conversa, não é, na noite de hoje. A primeira coisa que vocês devem observar, antes de mais nada, antes de falar sobre o nazismo propriamente dito, mas o que eu quero observar com vocês é que o nazismo ele é considerado um regime político, um regime chamado totalitário. Tá? E como regime totalitário, eu queria trazer essa informação de cara para vocês, porque esses regimes considerados regimes totalitários, eles são ditaduras, tá, gente? Então, assim, a primeira coisa que você deve ligar quando você falar de nazismo, você deve ligar essa palavra nazismo a essa outra palavra chamada regime totalitário. E vocês devem ligar também quando a gente fala de regimes totalitários, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de ditaduras. Tá? Então, essa palavra totalitário, regimes totalitários, elas não se enquadram elas não se coadunam com a palavra chamada democracia. Então, o nazismo, ele foi, no caso, um regime, já passou, ele foi um regime totalitário. E esse regime totalitário, os regimes totalitários, são considerados como ditaduras. Eles não são democracias. Eles não são... são regimes que prezam pela não liberdade. Tá? Então, são regimes que são regimes ditatoriais. Tá? Então, a primeira coisa que você deve observar é que o nazismo é um regime totalitário, como eu já falei, e a primeira coisa que deve se observar é como é que se originou esse regime, de onde surge o chamado nacional-socialismo, né? De onde surge o partido nazista, o nacional-socialismo. É bem interessante que, para a gente falar do nazismo, a gente tem que voltar um pouco no tempo. E essa volta no tempo vai se dar aí no ano de 1918. 1918, que é o ano onde você vai ter o fim da chamada Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra onde a Alemanha ela vai lutar contra a Inglaterra, vai lutar contra os Estados Unidos, uma guerra esta que a Alemanha ela perde a guerra, e aí você vai ter em 1919 um tratado chamado Tratado de Versalhes, que vai impor vai condenar a Alemanha vai condenar a Alemanha
por crimes, né, por crimes de guerra, mas o Estado alemão vai pagar um preço por ter perdido essa guerra. Então a dívida vai contrair uma dívida muito grande, a Alemanha vai ter a redução do seu exército, vai perder territórios. Então a Alemanha ela sai da Primeira Guerra Mundial, ela sai derrotada, mas há uma imposição muito dura por parte dos países que ganham a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha sai arrasada da Primeira Guerra. Nesse período você vai ter aí na Alemanha uma república, chamada República de Weimar, não é? E aí a década de 20 ela vai assistir o surgimento vai assistir a um acirramento político muito grande na Alemanha, uma crise política, uma crise econômica muito forte, né? Uma hiperinflação na Alemanha muito grande, e é aí que surge na década de 20 a figura do Hitler, né? O Hitler, que era austríaco, era um jovem, né? Tinha lutado na Primeira Guerra Mundial e que vai ser apresentado por pessoas em comum a algumas lideranças políticas aí da Alemanha, algumas pessoas da elite da política alemã. Ele era um homem que tinha uma grande oratória, um homem que falava, tinha um discurso muito exacerbado, uma oratória muito viva, né? E impressionava por esta oratória, por uma oratória muito inflamada, se impressionava no momento em que a Alemanha passava por uma crise, repito, uma crise econômica, política e uma crise social, inflação, etc. E aí o Hitler ele vai tentar, em 1923, com alguns companheiros, vai tentar tomar o poder na Alemanha, o chamado Putsch de Munique. Ele é preso, essa tentativa de golpe de Estado ela não tem êxito, ela não logra êxito, e aí ele vai preso, passa um determinado período, que não é um período tão grande, na prisão onde ele escreve a sua obra, né, o Mein Kampf, A Minha Luta. E aí a década de 20 vai assistir aí apesar de ser uma década de crise, mas o partido nazista ele não vai ter uma grande, e aí a partir de 23 com essa derrota, né, do Putin de Munique, o partido nazista não vai ter uma grande expressão na Alemanha. Ocorre que em 1929 você vai ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E nessa quebra da Bolsa de Valores, a situação do capitalismo como um todo, dos países capitalistas, e a Alemanha não vai estar imune a isso, esses países eles vão passar por uma recessão econômica muito grande. Ou seja, a Alemanha que já vinha ruim, a situação ainda vai ficar pior. E aí, nas eleições de 1932, o Hitler ele sai como candidato. Muito interessante, poucos observam esse detalhe, mas o Hitler ele foi candidato a presidente da Alemanha em 1932. Uma campanha muito intensa, e aí nessa campanha eu acho que fica muito evidente, não que não ficasse antes, mas é nessa campanha que fica muito evidente o que viria a ser o regime do Partido Nacional Socialista, né, do regime do Partido Nazista, do nazismo em si. Na campanha fica muito claro, é um prenúncio do que viria. A primeira coisa que eu gosto de observar nas minhas conversas, nas minhas aulas, é que eu acho que, e isso é uma opinião pessoal, eu vejo muito como os nazistas eles conseguiram trabalhar uma coisa que para a política ela é algo extremamente forte, extremamente interessante, que são a questão dos símbolos. Se você observar, o político ele não fala através de palavras, mas ele fala através de símbolos, fala através de simbologias.
Então, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, ele vai entrar para a história como um homem arrojado, um homem do desenvolvimento, um homem um democrata, mas principalmente um homem do desenvolvimento, um homem que fez o Brasil crescer 50 anos em 5. O Juscelino, ele deixa um símbolo. Não só na época que ele era presidente havia esse símbolo, como esse símbolo ele vai se perpetuar, que é Brasília. Então construir uma cidade no meio do nada, uma cidade foi construída em 1000 dias, foram 3 anos e meio, e que, enfim, foi construído com a fé, a fé do povo brasileiro, enfim. Então, esse discurso, né, do presidente arrojado, do desenvolvimentismo, quer dizer, muito mais do que falar, ele vai deixar um símbolo. Quer dizer, havia um símbolo e ele deixa esse símbolo consolidado na política brasileira. O Getúlio Vargas, com a questão dos trabalhadores, não é? O Getúlio Vargas, se você observar os discursos de Vargas, Vargas era um péssimo orador. Né? Costumo dizer isso. Vargas, ele falava muito mal. Se você pegar aí no YouTube, tem um vídeo do 1º de maio de 52, onde ele fala para a classe trabalhadora, mas ele tem uma descrição péssima, ele falava muito mal. Mas as pessoas estavam ali para ouvir, não era ouvi-lo, não é a palavra em si, mas o que ele representava, tudo que ele fez, dizer, os símbolos que ele cria, da carteira de trabalho, toda a legislação trabalhista, da questão da Legião Brasileira de Assistência, enfim. Então, o Jânio Quadros, com a vassoura, dizer, eu vou varrer a corrupção do Brasil com uma vassourada, né, em 1960. Então essas pessoas, eles falavam muito mais do que palavras, com símbolos. A simbologia na política, ela é muito forte. E os nazistas trabalharam isso muito bem. Eu acho muito interessante porque nos comícios de Hitler ele sempre dizia, olha, a Alemanha vive um caos. A Alemanha vive um caos. Essas elites que estão aí governando a Alemanha, vamos colocar assim, não resolvem nada. E eu sou a solução para os seus problemas. E aí ele dizia, você olhava no começo, de um lado tinha a população, vamos colocar assim, e do outro lado as pessoas do partido nazista. E aí as pessoas, quando olhavam, ele dizia, olha, nós somos diferentes, eu sou diferente. E as pessoas, quando olhavam, não era só na palavra que ele dizia eu sou diferente, mas era na maneira de se vestir, era na suástica, era na saudação, e era o discurso de que nós vamos aqui instaurar a ordem. A Alemanha vive um caos e nós representamos a ordem, nós representamos o desenvolvimento, nós representamos o futuro. E a pessoa que estava de fora dizia, esse cara nos promete a ordem no caos. Essa questão uma discussão bem do positivismo, né? De Augusto Comte, questão da ordem, do progresso. Mas ele dizia o seguinte, esse cara ele nos promete uma ordem e a gente enxerga essa ordem, né, através das roupas, através da saudação. Eles são diferentes realmente, não é só diferente do discurso, mas realmente eles são. E aí o Hitler ele vai perder a campanha, mas o Partido Nazista vai ter uma votação absurda, milhões de votos. E a partir de 1933, a partir de 33, num acordo político, a classe política alemã estava cansada, né, e o Partido Nazista sendo um partido que trabalhava a questão da desestabilização aí do regime democrático, do regime republicano. E aí eu falo democrático, mas vamos para mais republicano do que para democrático, enfim. Então você vai encontrar nessa época o Hitler ascendendo ao poder. E aí é muito interessante porque pouco tempo depois o Hitler vai fazer uma coisa que o Getúlio Vargas vai fazer aqui também. Vai copiar dele, que vai ter um incêndio no Reichstag, que é o parlamento alemão, e esse incêndio ele vai colocar a culpa nos comunistas. E aí, utilizando essa desculpa, o Hitler ele vai se tornar aí uma figura com um poder praticamente absoluto,
Em 1934, o presidente, que era o Hindenburg, ele morre e o Hitler se torna, ele se torna chefe do terceiro Reich. Então ele vai se tornar uma figura, vai se tornar um ditador. E aí o regime nazista, ele tem algumas características bem interessantes. E aí, quando eu falo regime nazista, você observe aí a questão do totalitarismo. A primeira coisa que você vai observar é que nós já falamos aqui, que é a questão desse chefe supremo, né? Dessa liderança em que pese que é uma liderança que está acima, é uma liderança que representa o Estado, mas ela está acima das leis, está acima dos poderes, que é uma figura que lembra muito aquele, guardado as devidas proporções, porque a gente não pode fazer, são conjunturas totalmente diferentes, é um erro brutal em história, principalmente na história política, fazer comparações. Eu lembro sempre meus professores de ciência política, de história, sempre me ensinaram isso, fazer comparações, isso é uma coisa muito perigosa, mas guardado as devidas proporções, você tem praticamente um poder absolutista, um poder absoluto. Então o Hitler, ele vai estar ali acima de que? Ele representa o Estado, mas ele vai estar acima dos partidos, vai estar acima das leis, vai estar acima dos poderes. E aí, a primeira é essa figura carismática, vamos colocar assim, essa figura que está acima do bem e do mal, uma figura que não tem regras. Uma outra questão que a gente pode colocar como uma característica do nazismo e dos regimes totalitários, por conseguinte, é a questão do partido único. O Afonso Arinos de Melo Franco, quando ele está fazendo uma análise dos partidos políticos aqui no Brasil, no livro, né, História e Teoria dos Partidos Políticos no Brasil, quando ele vai analisar a Era Vargas, ele faz uma crítica. E aí, fazendo uma análise aí dos regimes totalitários, ele faz uma crítica muito grande dessa questão do partido único. Você imaginar partido, não é, em ditaduras, em regimes totalitários, e muito mais do que isso, em regimes totalitários. Chega a beirar uma coisa assim totalmente absurda. Mas, só para o meu aluno para compreender, durante os regimes totalitários você vai ter um único partido, que vai representar as aspirações aí do povo, no caso do povo alemão, porque é o partido nazista, nacional-socialismo. Tá? Uma outra questão que a gente deve colocar é que esses regimes, o regime nazista não é diferente, você vai ter uma grande censura aos meios de comunicação, onde você vai ter também, além da censura, você vai ter uma propaganda muito intensa, há quem diga, né, que a propaganda é a alma do negócio, mas a propaganda dos regimes totalitários, a propaganda no caso do nazismo vai ficar a cargo de um cidadão, não é a propaganda em si ao Goebbels. E no caso, as grandes manifestações que o partido nazista fazia, não enfim, eram liderados pelo arquiteto do terceiro Reich, que era o Albert Speer. É muito interessante que esse Albert Speer ele foi ao tribunal de Nuremberg e ele foi condenado a 20 anos, e entrou para a história, se é que a palavra se aplica, como um bom nazista. Enfim. Mas você vai ter aí a questão da propaganda, a questão das grandes manifestações, uma repressão muito grande. Você vai ter o fechamento do poder legislativo, você vai ter limitações aí ao poder judiciário, você vai viver num constante estado de guerra. E é muito interessante que esses regimes eles vão encontrar os chamados inimigos, né? No caso dos alemães é o comunismo, né? Os comunistas.
os judeus, e aí entra uma discussão muito forte, muito grande sobre o antissemitismo. Eu acho que é uma das características, não que os outros regimes, o próprio comunismo, num determinado momento, essa questão do antissemitismo, ela aparece com Stalin, mas a questão judaica, ela fica muito evidente com a questão em relação à Alemanha. E essa questão da raça ariana, da raça pura, né? Da criança branca, dos olhos azuis, isso também foi uma coisa. O Hitler dizia que iria criar um Reich de 1000 anos, e ele estava criando essa raça, a chamada raça pura, enfim, a raça ariana. Não é? E essas duas questões, acho que é do antissemitismo, essa questão da raça ariana, isso é uma coisa muito, muito característica aí do regime nazista. Mas lembrando que o regime nazista ele é um regime totalitário, tá, gente? É um regime em que pese, voltando aí às características, partido único, uma forte intervenção econômica, eu acho muito interessante, a questão do nacionalismo, né? A questão da intervenção do Estado na economia. Você vai ter aí a questão de uma grande censura, uma grande repressão meios de comunicação, aos meios acadêmicos. Você vai ter um controle total do Estado, e aí quando o controle do Estado vai ser total em vários setores, cultura, economia, setor social. Lembrando que esse Estado está se confundindo aí com a figura de Hitler, com a figura desse líder carismático, tá? E você vai ter também aí, no caso do regime nazista, voltando para a questão judaica, né, você vai ter a questão da criação dos guetos, você vai ter aí essa repressão muito forte aos inimigos, né, aos inimigos do regime, mas principalmente aí a questão dos judeus, né, judeus, os negros, a questão dos negros, como eu falei, né, e principalmente também a questão, repito, a questão dos judeus, tá? Então assim, a outra questão que se impõe é a seguinte, tá, o nazismo foi isso, é um regime totalitário. Nós tivemos outros regimes aqui, na Europa principalmente, regimes com essas características, nós tivemos, cada um com suas peculiaridades, mas no geral eles vão ter essa característica, algumas características em comum, que foram, eu destaco três: o fascismo na Itália, o fascismo de Benito Mussolini, que era o Duce. Mussolini vai ser um grande aliado de Hitler, né? Mussolini chega ao poder em 1922. Nós vamos ter aí o Francisco de Oliveira Salazar, que é o salazarismo em Portugal. Esse chega na década de 30 e vai ficar até meados da década de 60, final de 60, início da década de 70. Não é? Esse regime vai ser derrubado aí com a Revolução dos Cravos em 1974. E nós vamos ter aí o regime do Franco, não é, do Francisco Franco, que foi o Franco ficou no poder na Espanha, para vocês terem uma ideia, de 1935, aproximadamente 36, da década de 30, até a sua morte em 1975. Mas ele ficou quase 40 anos no poder. Tá? Então são regimes personalistas, regimes nacionalistas, regimes que têm uma forte censura, uma forte repressão. Você vai ter muitas prisões, muitas mortes, as pessoas que atentassem contra o regime. Você vai ter aí pessoas que vão ser ou prisão perpétua, ou vão ser mesmo mortas, tá? Fuziladas, enfim. Então, é basicamente isso, né? Eu acho que o nazismo é um regime que ele vai durar de 1933 até 1945, né? Com a derrota não só do nazismo, mas do nazifascismo. A partir de 1945 você vai ter aí uma retomada, não é, ou uma retomada, mas também uma, como é que eu posso dizer, uma prevalência, né?
vai prevalecer, melhor dizendo, prevalência, não vai prevalecer, ficou melhor assim, vai prevalecer as democracias, né? E surge uma discussão sobre os partidos sociais democráticos, enfim. Mas sobre o nazismo, o nazifascismo, são essas considerações que eu queria fazer para vocês, tá, gente? O próximo vídeo eu vou responder uma outra questão, que é a seguinte. Nós tivemos um regime totalitário aqui no Brasil, tá? Um abraço, muito obrigado, gente. Muito obrigado aí e bons estudos.